sobre o Parnat, né? Talvez algumas informações repetidas em relação a ontem, ao que eu falei ontem, mas é sempre válido em se tratando dessa medicação, né? Medicação, então, que tem que ser considerada em casos, né, de depressão refratária, aquela depressão que cursa com transtornos alimentares, tá? Mostra ter benefício, e com algumas estratégias de potencialização feitas pelo especialista com muito cuidado, né? Então, eu vou falar um pouco hoje dos efeitos colaterais. O principal efeito colateral tá aí a hipertensão, né? Principalmente pela ingesta da tiramina, tá? Que se diz que pode ser um pouco exagerado a questão das 40 miligramas de tiramina na alimentação necessárias, e seria uma preocupação um pouco exagerada, né? Então, falando um pouco dos alimentos, né, são principalmente enlatados, carnes defumadas, queijos envelhecidos, casca de banana, não sei quem come, mas chopp ou cervejas com leveduras, vinho tinto, mas não o branco, tá? Tem que ter um controle maior em função da crise hipertensiva, né? Se ela ocorrer, ela se manifesta principalmente com cefaleia, né? A medicação de escolha nos plantões, enfim, uma coisa que eu já oriento e deixo o paciente sempre com a bula, recomendo que ele ande com a bula e apresente sempre para todos os médicos clínicos, ou mesmo se chegar numa emergência, que ele apresente a bula do Parnat, e que sim, ele leia e tire todas as dúvidas, né, que possui a respeito dele, né, ou age um pouco diferente em relação aos outros medicamentos, né. Então, assim, principalmente essas crises hipertensivas, tá, elas respondem melhor a infedipino, né. Os bloqueadores de canais de cálcio, né, teriam uma superioridade no tratamento, ou não sei precisar se é pelo efeito rápido, porque recomendo até dose sublingual de nifedipina, né, algo não disponível em plantões, enfim, ou se é por ser a medicação mais estudada. Enfim, você recomenda o uso de nifedipino, principalmente, né. Geralmente eu já dou uma amostra grátis da medicação que eu consigo com colegas da cardio, enfim, para o paciente, caso venha ocorrer, tá? Monitorização da PA o tempo todo, né? E ficar muito de olho com a cefaleia, que pode ser o principal manifestação, né? Uma medicação que tu vai, assim, de maneira geral, tu vai evitar naqueles pacientes hipertensos já, ou que tem doença cerebrovascular, em função do risco da crise hipertensiva e de um AVC, a possibilidade de um AVC hemorrágico, alguma coisa assim. Pacientes com quadro de hepatotoxicidade, né, pode ser agravado pelo Parnat, né. Ele se recomenda tomar ele em doses divididas, né, ao longo do dia, tá. Eu recomendo, assim, as últimas 16 horas eu tenho utilizado por dar muita insônia no paciente, né? Principalmente porque é uma substância relacionada quimicamente muito parecido com a anfetamina, né? Ou seja, dá ativação no paciente, né? Então eu divido em um comprimido pela manhã, ou meio comprimido pela manhã, meio ao meio-dia, e enfim, meio às 16 horas. É a conduta que eu tenho adotado, né? Enfim, dependendo da dose, né? Ele tem que ser titulado muito lentamente, subida a dose, tá? Eles falam em dose de 30 miligramas inicialmente, e subir 10 miligramas por semana, se for o caso, não ultrapassando 60 miligramas, né? A retirada dele pode ser feita de maneira abrupta, tá? Em função do tempo de efeito dele durar 14 dias. Isso a gente tem que ter cuidado, porque como ele é inibidor irreversível da IMAL, ele pode, se tu iniciar uma medicação, o inibidor da recaptação de serotonina, após isso, o Parnat, o IMAL pode ainda estar lá agindo e, enfim, levar uma crise serotoninérgica, no caso, né? O mesmo simpatomiméticos, né, com a crise hipertensiva, né? Então,
Principalmente quando associado a tricíclicos, naqueles casos mais específicos, tá? Ele pode gerar hipotensão em pacientes idosos, né? É comum de acontecer, mas eu vejo muito, na minha experiência, a questão da insônia, né? Cuidar com tramadol, com ciclobenzaprina, carba, enfim, tem que ter um cuidado, principalmente com tramadol, que é uma medicação muito utilizada, né, para outros motivos, né. Ele tem uma interação importante com medicamentos abortivos de enxaqueca, se eu não me engano, tem que ter um cuidado com eles também, tá? Então, orientar o paciente quanto à crise, uma cefaleia de origem indiretamente em função de uma crise hipertensiva causada pelo Parnat, diferenciado de uma crise enxaquecosa, né? Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Orientar também o paciente ao cuidado, não preciso falar sobre interação com drogas, né? Principalmente drogas anfetamínicas, cocaína, enfim, tramadol, metadona, fentanil, tá? Os opioides, erva de São João, tá? Muito cuidado, que ele é um potente inibidor enzimático, né? Às vezes o paciente diz, não, é só um chazinho, né? Enfim, pseudoefedrina, que pode estar presente em nutilanolcinos, tá? Chucrute também é um alimento, agora, produtos de soja, estava esquecendo, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Não é recomendado em crianças, tá? Somente para pacientes acima de 18 anos, tá? O uso dele seria off-label, caso contrário, né? Ele pode causar indução de mania, né? Obviamente. E ele é um paciente que eu tive eu falo por mim, é a minha opinião, não levando em conta estudos ou relato de psicofarmacologistas famosos, enfim, mas eu tenho observado na minha prática uma boa resposta nos pacientes com depressão ou FOG de fibromialgia, né? Então é uma boa estratégia que a gente pode lançar a mão, né? Então, assim, ele é um medicamento que atualmente ele é fabricado por um bom laboratório, não um laboratório, digamos, de grife, tá? E por um preço muito baixo, tá? E eu acho que era isso sobre o Parnat. Boa noite.